Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bispo Flori e eu gostaria hoje, nosso Bispo Cast, estar com duas convidadas muito especial para o Setembro Amarelo, né? Que nós trabalhamos com o Gatilho pela Vida, para que possamos motivar as pessoas a viverem uma vida feliz e a viverem uma vida de alegria. Muitas pessoas, nesse período de lockdown, nesse período de fica em casa e de tantos transtornos que nós tivemos com o coronavírus, nós tivemos bastante problemas com pessoas com emoções completamente despedaçadas, né? Então, nós estamos com a pastora Kátia, que a pastora Kátia, ela é uma psicóloga muito bem conceituada aqui em Santa Catarina, juntamente com a Suzy, que é minha esposa, que também é psicóloga, né? E atua aqui na igreja no sentido de ajuda para a vida das pessoas, emocional. E eu gostaria que, nesse momento, passar para a minha querida Kátia, para ela falar a respeito desse momento tão importante que a gente está vivendo esse mês. Inclusive, nós pintamos a igreja toda de amarelo, né? Olá, Bispo. Olá. É um tema bastante desafiador, né? Ao mesmo tempo, bastante aconchegante, né? Porque a gente fala para as pessoas que estão desistindo da vida. Uhum. E falar sobre as emoções, hoje tem um tema, uma palavra muito usada, hemodiversidade, que é a gangorra emocional. É aquela que não consegue muito lidar com as emoções. E esse homodiversidade, né, essa hemodiversidade, é exatamente isso. É conscientizar que a vida, ela vale a pena quando ela é entendida, quando ela é internalizada como eu entendo as minhas emoções, eu sei como eu funciono. Isso realmente é muito importante. E também com a Suzy, né, que é a nossa parceira aqui na igreja, a Bispa Suzy. Queria que tu se apresentasse e também se dirigisse aos nossos telespectadores aqui. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para mim é um privilégio estar aqui, né, como bispo da Palavra Viva, né, com meu esposo, o Bispo Flori, pastora Kátia também, uma grande psicóloga, tem uma clínica, uma grande referência já aqui em Santa Catarina. E esse tema ele é muito pertinente, né, porque nós, muitas vezes como cristãos, né, as pessoas da comunidade em geral, acha que nós não vemos esse tipo de temas, né? Mas quando a gente lida com uma comunidade num todo, também nós nos apresentamos como suporte das pessoas, né? Então, mesmo dentro de uma comunidade, e não seria uma comunidade científica, mas uma comunidade de pessoas de várias, né, crenças, vamos dizer, e situações particulares de cada um, e a gente acaba recebendo, né, muitas pessoas num adoecimento, numa dificuldade. Então nós servimos como igreja, como suporte, olhando essa linha da comunidade e tendo, claro, como suporte em Deus, do amor de Deus, do aconchego, do acolhimento, né? E isso tem sido muito bacana. Então, por isso também dessa campanha, né, do Setembro Amarelo, né? E a gente se posiciona na sociedade nesse sentido, né? Para ser também cúmplice desse, digamos, desse amor pela vida, né? Junto com todos. Uma das coisas que a sociedade tem que entender é que nós somos parceiros da sociedade. Nós não somos a parte da sociedade. Com essa a iniciativa que nós temos como igreja, é uma iniciativa dizendo assim, ó, a gente está junto, a gente é sociedade, a gente é cidadão, nós nos preocupamos. E por muito tempo, por muitos anos, a igreja, ela ficou alienada de qualquer coisa científica, né, de muitas correntes científicas. E eu me lembro que quando eu comecei a falar em psicologia dentro da igreja era uma aberração,
E psiquiatria, então, era loucura, né? Hoje, a gente entende isso de forma muito clara, até porque nós temos psiquiatras na igreja, médicos e tantas pessoas na vertente da saúde, né? E, então, como profissional, Kátia, qual foram os momentos, assim, importantes e interessantes que você viveu e que marcaram muito a sua vida? Então, Bispo, esse tema vem de encontro exatamente pensando que o ser humano é uma caixinha de surpresas, né? E as experiências vividas em consultórios, enfim, na igreja mesmo, né? A gente é atuante na igreja também. Então, a gente percebe o quanto... E nós somos um tripé, né, Bispo? Nós somos social, emocionais e espirituais. Não existe essa forma de sair desse tripé. Se sairmos desse tripé, nós ficamos capenga de um lado. Então, hoje a campanha que a igreja está trazendo e alertando para a vida é uma forma de dizer: nós somos atuantes na sociedade, nós somos atuantes com o ser humano e a sua complexidade. Eu acho que isso é o mais importante. E as experiências minhas foram, além de pessoais também, né? Uhum. Também tenho essa passagem na minha vida de não querer viver e de não querer ter e sonhos para realizar. A profissão da psicologia veio exatamente para isso, para trazer o ser humano e ele entender que, independente daquilo que ele traz, das suas crenças que ele traz, tem uma frase, Bispo, do Bert Hellinger, que ele diz assim, que nós somos mais leais do que livres. Há muitas pessoas que são leais a um sofrimento da família. E ele traz essa lealdade e ele fica aprisionado nas suas emoções. Então, a maioria dos pacientes hoje que chegam no consultório, eles são presos emocionalmente, porque eles têm uma lealdade àquilo que não é deles. A verdade que não é deles. É uma verdade imposta a eles. E quando eles descobrem que eles podem ser livres e que eles não precisam ser leais a esse sofrimento, a vida começa a ter sentido. E isso eu atribuo a um tabu muito grande na vida das pessoas, né? De ela admitir, em primeiro lugar, que ela tem depressão. Porque a depressão é um gatilho para o desânimo, é um gatilho para você não querer sair de casa, é um gatilho para você se isolar. E as pessoas hoje parece que falar de depressão para elas, nossa, eu com depressão jamais, isso é um tabu que as pessoas têm que quebrar. E eu tô falando como bispo porque isso é um caminho que não se deve ser seguido. Se tá com depressão, se você tá num quarto, se você não tem vontade de sair de casa, se você não tem vontade de interagir com as pessoas, então fala com alguém que é teu amigo, com alguém que tu possa se abrir e chama essa pessoa na sua casa e que ali tu vai bater um papo e tu vai conversar com ela e tu vai poder abrir um pouco das tuas angústias. Não crie um tabu para querer demonstrar, né, aquilo que você não está vivendo. Então eu acredito que a religião, ela contribuiu muito, mas muito com isso, né? E é os casos que a gente mais trabalha aqui hoje, né, Bispa Suzy, com o problema do tabu que as pessoas têm em admitir que realmente estão num estado que precisam de ser clinicado, né? Exatamente, né? A falta de informação, né? Eu acho que é um fator determinante e apego, digamos assim, dar a conotação de eu ser incapaz, de eu ser, né, impotente, incapaz, eu tenho algum problema. Então, a falta de informação em primeiro lugar, porque as pessoas não sabem com o que estão lidando, né? Como a pastora Kátia colocou, a psicóloga Kátia, não só a informação de saber o que exatamente é isso, né? O que eu estou vivendo,
tanto a pessoa adoecida como a família, o suporte familiar. Então, esse apego a crenças, por exemplo, a consulta aleatória à internet, procurar saber aleatoriamente como que é isso, como procede a automedicação. Então, tem vários fatores que eles vão se juntar para criar realmente uma redoma em cima de um problema que deve exatamente ter profissionais acompanhando, enfim, né? Todos se aliarem para que haja, digamos, um tratamento, um acompanhamento, digamos, indicações. E a gente, como igreja, trabalha nessa questão espiritual, então as pessoas vão chegando, a gente tem um aconchego espiritual de fazer uma oração, né? Como eu creio que se a pessoa chegar numa igreja católica vai se confessar para um padre, enfim, dentro das crenças, né? E a gente vai fazer esse aconchego, esse acolhimento, esse amor de Deus, né? Mas identificando que há, sim, uma necessidade de um tratamento profissional, a gente indica, né? Então a gente tem as parcerias, mas até chegar nesse processo é um processo longo, muitas vezes, da pessoa ter uma conscientização de que ela precisa de um profissional, né? E que a área espiritual está tudo certo, né? Tanto familiar, essa cumplicidade, mas que foge ao eixo disso, então ela tem que ser tratada como qualquer outra doença, né? Mas quando se fala de saúde mental, tem mais crenças, né? Tem mais dificuldades de se entender por causa da complexidade mesmo, né? E uma coisa que eu tenho observado, né, é que poucas pessoas admitem que tem personagens bíblicos que viveram casos de depressão, como, por exemplo, Elias viveu um caso de depressão. Ele saiu de um momento em que ele matou 400 profetas de Baal. Então ele recebeu uma notícia que ia ser morto no outro dia por Jezabel, que era a personagem esposa do rei, e isso levou ele até Berzeba, né, que é a cidade dos 7 poços, e ali ele deixou o seu companheiro, e ele entrou a caminho de um dia para o deserto, e ele achou um zimbro, e ele deitou debaixo daquele zimbro, e ali corria nós chamávamos no interior de um pequeno córrego de água, né? D'água, né? E ele ficou deprê mesmo. Ou seja, nesse caso, não teve. É um personagem bíblico que eu admiro, que era todo poderoso, que o cara mandava cair fogo do céu e caía, mandava descer fogo sobre o exército inimigo e vinha, e de repente esse herói vira no quê? Num gatinho, completamente abatido por palavras duras que ela ouviu. As palavras, né, pastora Kátia, elas também são um viés que levam as pessoas a sentir-se deprimidas. Muito, muito. Desde a infância, há muitos pais que eles trazem uma fala para a criança: ai, você não aprende mesmo. Ai, você procrastina tudo. Ah, você não é inteligente. Você é desprovido de inteligência. E ele cresce com aquele conceito estabelecido internamente. Então, ele se torna um adulto que procrastina. Ele tem uma baixa estima. Por quê? Porque ele tem verdades não dele. A verdades era dos pais, não deles. Então, porque a nossa vida começa como se fosse um recipiente vazio. As pessoas, a nossa rede, ela vai enchendo. E conforme vai enchendo, vai determinando quem sou. Então, muitos dizem, eu sou, mas não são. Eles são o que o outro diz. Então, olha só, deixa o brinquedinho pro amigo. Deixa o menino levar esse brinquedinho. Mas era dele. Como o outro vai levar o que é dele? Então, ele se torna um adulto que não... ele sempre quer agradar todo mundo. Ele faz de tudo para agradar a todos. Mas, internamente, ele não quer agradar. Ele tem
um alienígena dentro dele. Ele quer soltar aquilo para fora, mas politicamente correto. Ele é o bom menino. Ele é o adulto, é o idoso que continua sendo um bom menino. Eu lembro que um dos meus maiores traumas da infância era ter que usar a roupa do meu irmão mais velho. Então o que acontecia? Chegava o dia de Natal, todos eles ganhavam roupa nova e eu ganhava a que ficou um pouquinho mais usadinha do irmão mais velho do que eu. E isso é algo que me marcou tanto, que eu chorei tanto naquela noite, que aquilo... Eu acredito que aquilo acabou sendo um impulso para mim viver a vida que eu vivo hoje. Dizer, não, um dia eu vou trabalhar, um dia eu vou me virar, um dia eu vou ser alguém na vida em que eu vou poder comprar minha própria camisa, minha própria roupa e eu não vou depender de ninguém. Ou seja, isso marca a criança, quer queira, quer não queira. Isso pode ser um gatilho para o bem, como um gatilho para o mal. Então isso é muito importante, a gente estar com essas percepções sempre abertas, com essas maneiras de sempre enxergar de maneira muito aberta. Então, Suzy, como é que você vê exatamente, porque nós criamos 2 filhos que hoje, graças a Deus, são bem resolvidos, pelo menos eu acho. Eu acho, né? Então, eu vejo que eu era mais velha, então eu ganhava primeiro. Daí o que? As minhas roupas iam para as mais novas, né? Então eu tive uma vantagem nisso. Mas assim, deixando a brincadeira de lado, é realmente assim, a construção do sujeito e um sofrimento que ele vai estar passando numa situação, a gente não pode avaliar só com a situação do presente, né? Nós somos sujeitos construídos por uma vida e com todas as suas, digamos assim, dificuldades e potenciais, memória boa, memória aversiva. Então, o sujeito não é construído só num período da sua história. Aí também a gente vai bater com essa crença até no sentido espiritual. Então, muitas vezes a pessoa se converte, vai para uma igreja, começa uma nova história em Deus, mas como sujeito e construção do sujeito, ele continua sendo a mesma pessoa, com um adendo hoje de ter uma vida com Deus, salvação. Então, a gente tem que considerar todas as coisas. Nessa construção das crianças, né, e as fases que cada um de nós passa, é muito rico nisso, né? De se observar, porque às vezes a gente, por exemplo, no caso de Elias, vamos trazer para essa história que o Bispo Flori colocou aqui, né? Então, assim, ele pode ter tido uma crise por uma ameaça pontual da situação, um cansaço, um desgaste que ele estava passando emocional com toda a responsabilidade que ele tinha, né, toda aquela tensão da situação, ou aquilo foi um gatilho de ativar coisas antigas. Então, a gente nunca vai saber por que numa certa situação, mas ele até agora segurou tanto, até agora ele foi uma pessoa tão segura, até agora ele era uma pessoa tão, digamos, decidida. Por que hoje não é? Então, a gente nunca pode analisar o sujeito por uma coisa pontual. Ele tem algo que pode ter sido um estupim de desgaste, enfim, né, de uma situação que aquilo vai desabar o sujeito, né, na sua construção. Então, a gente tem que ter esse cuidado, por isso cuidado com a criança, por isso cuidado com a adolescência, todas as memórias construídas, vamos dizer, né? Essa capacidade de memória do ser humano é muito fantástica, né? Toda a memória construída, todo o trauma, toda a dificuldade, então ele vai se construir como sujeito, né? Mas muitas vezes pega as pessoas, surpreende, né, nesse sentido, porque as pessoas sempre dizem, mas não aconteceu nada com ele, não perdeu nenhum ente querido, porque pode ser pontual por uma perda, por uma dificuldade, né, enfim, de qualquer coisa que ele esteja passando, né, e muitas vezes não. Pode ser um acúmulo, né, de algumas coisas que já acontecem durante a vida e vai ser oportunista, né? Eu acho que a coisa mais importante que tem... Jesus viveu uma experiência no Getsemane em que ele, de tamanha angústia, ele teve problema de derramar gotas de sangue, né? Isso é um fenômeno, segundo a medicina, que se chama de
Você me desculpa. Hematidrose, exatamente, hematidrose, ou seja, é um nível em que a pessoa chega de pânico, de angústia, de medo, de pavor, porque hoje é o que mais as pessoas vivem, é esse processo do pânico, né? E é interessante uma coisa que aqui estava acontecendo. Tinham 4 coisas que aconteceram ali com Jesus, que estavam acompanhando Jesus ali. Primeiro, tinha 3 discípulos com ele, mesmo que estivesse dormindo, mas eram os 3 melhores amigos dele, que estavam com ele em todo e qualquer conflito. Então, ter amigos, ter pessoas que te colocam para cima, ter pessoas que te motivam, ter pessoas que digam, olha, eu venho contigo aqui, segura aqui o tirão com você, eu vou segurar aqui a barra com você. O segundo ponto também, muito mais importante, é que Jesus tinha uma missão. Então, a missão que tu tem na tua vida e a visão que tem na tua vida, ele trabalha tanto o amigo quanto a visão e a missão. Eles são antídoto contra qualquer atitude precipitada, contra qualquer atitude que possa fazer mal a você. Então, o conselho que eu dou para as pessoas é que elas não andem sozinhas, né? Elas tenham sempre pessoas ao seu redor. Elas tenham pessoas que possam contribuir com a sua vida cotidiana, né? E leia a Bíblia todo dia, pega lá em Provérbios, tem 31 capítulos, leia todo dia um capítulo por dia, que tu vai ver como as coisas vão começar a mudar dentro de ti. Ou seja, né, pastora Kátia, quando a gente tem alguém ao nosso redor, isso se facilita muito mais a nossa vida de passar por cima de todo esse tipo de angústia que a gente possa viver. A nossa saúde mental, ela está ligada diretamente pela nossa rede. Quanto mais eu tiver amigos que eu possa compartilhar, melhor. Mas amigos que têm o mesmo propósito. Eu preciso ter um propósito de vida. Pessoas que desistem da vida é porque desistiram do seu propósito. Há um propósito que norteia a nossa vida. Eu acordo todos os dias pela manhã porque eu tenho um propósito de vida. E quando o Senhor fala, olha, medita, né? Lê a Bíblia. Isso é um propósito que vai garantir o seu dia. Então, ele vai ganhar o seu dia nas primeiras horas de quando ele acorda. Aí ele vai poder, depois do trabalho, compartilhar com os amigos. Essa rede que tem a mesma fala, o mesmo pensar. Porque há muitos amigos que eles também não estão na mesma situação. Verdade. E aí eles não te levam para uma saúde mental. Exatamente, muito pelo contrário. Não é? Então, ter o mesmo propósito de vida leva à saúde mental. É o ambiente, né? O ambiente, né? Então, assim, eu já trabalhei com pessoas que coisas simples, né? Por exemplo, um caso de uma mulher, né? E o adoecimento dela vinha da casa. Aquela casa, aquele espaço que ela estava morando com sua família, começou a adoecer. Eu não entendi muito, podia ser um gatilho de coisas antigas ou não. Ela não gostava de morar naquela casa. E aí, analisando, conversando com ela, chamando o esposo, a gente teve uma estratégia. Vamos fazer uma estratégia, vamos mudar de casa, mudar de ambiente. Um lugar mais arejado, com batendo sol, que ela tem um jardim, e vamos testar. Se o humor dela, toda essa linha depressiva que ela está entrando, melhorar, né? Porque ela já estava sendo medicada e não estava adiantando muito. E sempre o ponto de reclamação dela era o ambiente. E aí fizemos essa estratégia, né? Num acordo, ela mudou para uma casa com jardim, enfim, com tudo que tinha direito, que ela gostava.
e deu certo a estratégia. Ela melhorou, começou a trabalhar, começou a se arrumar. Então, a gente vê que muitas vezes o ambiente, né, ele pode ser hostil e acentuar o adoecimento, ou ele pode ser receptivo, né, e realmente melhorar. Então, desde ambiente de espaço, eu conheço pessoas que têm fobias, que para ele estar dentro de uma sala fechada, ele adoece. E tem pessoas que não gostam de estar no meio da multidão, preferem estar isolados. Então, isso ele pode ser trabalhado de uma maneira que o sujeito se sinta seguro, mas desafiado também a ampliar um pouquinho mais, né? Tudo isso vai de uma análise, de uma estratégia, de um trabalho. Então, depende de sujeito para sujeito e do nível que o sujeito está no adoecimento, né? Porque às vezes ele traz alguma coisa que não tem nada a ver com o que ele está falando, é o mundo dele, né? E às vezes quem está de fora diz, olha, mas não é assim. Por exemplo, ninguém gosta de mim, todo mundo me persegue, ninguém me ama. E ele está tendo todo o amor, todo o carinho, mas já é algo que está dentro dele como algo concreto. Então tem que ser trabalhado por outro viés. Então é muito individual e muito complexo, né? Então cada caso tem que ser trabalhado dentro da sua necessidade, né? E aqui eu quero encerrar com um depoimento que eu vivi em 2017, que eu não quero pro meu pior inimigo. Eu estava bem, né? Estava bem e de repente um dia pela manhã eu me acordo, eu tinha tido um problema em Londres, tinha uma discussão que no meu ponto de vista ela não justificaria toda aquela reação, mas de repente eu me acordo pela manhã absolutamente com ojeriza pela igreja, sem vontade de vir para a igreja, sem vontade de viver, de buscar ajudar as pessoas, sem vontade de abraçar as pessoas. Ou seja, tudo aquilo que eu vinha fazendo há 30 anos de maneira ininterrupta, parece que de repente aquilo começou a ser as razões dos meus problemas. E eu comecei daí a ler muito sobre o assunto, e eu comecei a entender que aquilo era algo que estava acontecendo, que acontece com muitos executivos, empresários e pessoas que dedicam a sua vida a uma empresa, a uma igreja, né? Há muitos pastores que casaram com a igreja, que dão a vida na igreja e que esgotam toda a sua vida na igreja. E quando eu percebi, eu estava um homem absolutamente inútil, sem força, sem vontade de fazer nada na minha vida. Uma angústia tomou conta do meu coração. E foi nesse período em que eu procurei um profissional. Esse profissional sentou comigo e ele me explicou exatamente o que estava acontecendo comigo, o que estava acontecendo com a minha vida, e ele deduziu que eu estava com uma crise chamada crise de burnout, que é hoje corriqueira na maioria dos grandes executivos. Pessoas que não entendem um momento de crise existencial, que é o momento em que ela tem que se retirar. Agora, eu não esqueço os conselhos que ele me deu. Os conselhos que ele me deu, ele disse: nunca fique sozinho. E naquele tempo eu tomei uma decisão. Eu nunca fiquei sozinho e também nunca me deixaram sozinho. Ele conscientizaram o grupo que estava comigo. E ele deu tempo, ele disse: isso vai durar 6 meses, o máximo. E isso depois passa. O problema é que nesse período de 6 meses, muitas pessoas não se atentam que elas podem jogar fora uma vida inteira que elas viveram e daquilo que elas construíram. Então, eu tive ajuda tanto espiritual quanto no cunho científico. Mas o dia que mais, assim, Deus mexeu com a minha vida foi o dia que eu me ajoelhei e orei ao Senhor. E o Senhor perguntou: e daí, Florino, onde é que está aquele cara valentão? Onde é que está aquele cara que bota a mão, que é imponente, que faz as coisas acontecer? E aí eu disse: Senhor, realmente
esse homem não existe mais. Ele disse: agora tu tá como eu quero, porque a minha graça na tua vida te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então você que está me assistindo nessa final de podcast, eu quero dizer uma coisa para você. Tem esperança para a tua vida. Tem esperança em Jesus Cristo. Se você acreditar que Ele pode mudar a tua história, mudar o rumo da sua casa, mudar o rumo da sua vida. A Kátia teve a vida mudada. A Suzy teve a vida mudada. Todos os que estão filmando aqui tiveram a vida mudada. E tu também pode ter a sua vida absolutamente transformada por Deus, se você deixar Ele entrar e mudar a sua vida. Mas agora, mesmo assim, não deixe de buscar uma ajuda profissional, porque isso não vai fazer mal a ninguém. Se médico não fosse bíblico, Lucas não era médico e não acompanhava Jesus e depois acompanhou Paulo. Muito obrigado, Suzy. Muito obrigado, Kátia, por tirar o seu tempo precioso de estarem aqui. A todos vocês, nossos telespectadores que estão com a gente, fique com a gente, que vem muita coisa boa aqui nesse podcast ainda, tá? Estamos treinando agora, mas vamos chegar lá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.